Já imaginou ser morta pela pessoa que você mais confia ou por alguém do seu próprio DNA? Algumas vezes, o tradicional pode se tornar brutal. Depois de fazer uma curta viagem a trabalho, Shannon Watts desapareceu completamente. Sua amiga havia deixado Shannon em casa assim que chegou da viagem, aproximadamente 2 horas da madrugada. Depois disso, nunca mais viu a amiga, que não respondia mais suas mensagens e havia faltado à consulta médica que tinha marcado. O mais estranho foi que Shannon Watts parou de responder as mensagens de sua melhor amiga sem nenhum motivo aparente, já que as duas eram muito próximas. Sua melhor amiga ficou desconfiada e foi até a casa dela verificar o que tinha acontecido, mas ninguém atendeu. Depois de horas sem ver nenhuma movimentação na casa, ela decidiu chamar a polícia. Um dos motivos que gerou mais suspeita em sua amiga foi o fato de que Shannon tinha 2 filhas, Bella e Celeste, de 5 e 3 anos, e mesmo com crianças em casa, não havia nenhum barulho, apenas um completo silêncio. A amiga de Shannon ficou horas observando a casa na esperança de ver alguém, tocou a campainha diversas vezes, mas o silêncio permanecia. Quando os oficiais da polícia chegaram, algum tempo depois, eles entraram em contato com o marido de Shannon, Christopher Watts, que estava no trabalho, mas foi abrir a casa para os oficiais verificarem. Os policiais checaram toda a casa em busca de algo que pudesse ajudar, mas não encontraram nada. O carro de Shannon estava lá, juntamente com as cadeiras das crianças, sua aliança estava na cama e sua bolsa, juntamente com outros pertences, continuavam lá. Após algum tempo, foi constatado que os cobertores das meninas não estavam na casa e, de acordo com algumas pessoas próximas à família, as crianças não costumavam sair para nenhum lugar sem seus cobertores. A família também tinha um cachorro que estava na casa, mas não apresentava nenhum ferimento. Após revistar a casa, os policiais perguntaram à vizinhança se eles haviam visto algo ou a Shannon, até que um vizinho, que tinha filmagens, se apresentou. E nas filmagens era possível ver um carro saindo da casa dos Watts cerca de 5 horas da madrugada, que Christopher, quando questionado, disse que estava indo para o trabalho. Nesse momento em que o vizinho mostrou as imagens da câmera, os policiais estavam lá juntamente com o próprio Christopher, que saiu algum tempo depois, e logo após sua saída, o vizinho comentou para os oficiais que Christopher estava estranho e que nunca tinha visto ele assim. Christopher já tinha avisado os policiais que sua mulher estava grávida e se ofereceu para ajudar na investigação no que fosse necessário. E não demorou muito para que o caso tomasse conta da mídia norte-americana. Várias pessoas se compadeceram com a situação e ajudaram a divulgar imagens de Shannon e das crianças que estavam desaparecidas. Inclusive, o próprio Christopher fez um apelo nacional. No vídeo, ele fala que se a esposa estivesse vendo aquilo, voltasse para casa. O mais intrigante é que, mesmo depois de saber que sua esposa e filhas estavam desaparecidas, ele não tinha derramado uma lágrima sequer, mas mesmo assim demonstrava estar muito disposto a ajudar na resolução do caso. Os investigadores foram fazendo diversas perguntas com o passar do tempo, tentando achar alguma justificativa. Chegaram inclusive a levantar a hipótese de que Shannon teria fugido com as meninas porque ela não amava mais o marido ou por causa de uma possível briga entre eles e coisas do tipo. Mas investigando mais a fundo o caso, os investigadores descobriram diversos fatos estranhos na relação dos dois. Para começar, Shannon não tinha uma relação boa com os pais de Christopher. Eles nem compareceram no casamento dos dois porque tanto a mãe quanto a irmã dele não gostavam nem um pouco dessa união. Inclusive, Shannon e Christopher tinham brigado recentemente porque ela não queria mais que suas filhas fossem visitar os avós paternos, desde um episódio em que a mãe de Christopher deu um alimento para uma das meninas, sendo que ela sabia que a criança tinha alergia. E assim que Shannon viu a cena, foi socorrer a filha. No calor do momento, ela também teria ofendido a sogra. Além disso, Shannon já havia sido casada antes, mas não deu certo e pediu divórcio. Depois de um bom tempo, ela conheceu Christopher, eles se casaram e ela demonstrava sentir um profundo afeto por ele.
Em um dos vídeos que ela postou em sua rede social, ela afirmava o quanto o marido era especial para ela, mas a grande maioria de seus vídeos eram das suas filhas e de coisas que elas faziam juntas no dia a dia. Em um dos vídeos da sua filha Bella, de 5 anos, ela aparece cantando uma música para o pai. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He helped me snuggle too. He reads me books. He ties my shoes. If you're a hero, blue and blue, my daddy, I love you. Oh, I love... Logo mais, os investigadores descobriram que Christopher estava traindo Shannon e se relacionando com outra mulher, sua colega de trabalho, Nicole, que quando foi investigada afirmou que sabia que ele era casado, mas que mesmo assim continuou com o relacionamento e não tinha conhecimento até então do desaparecimento da esposa de Christopher, e nem mesmo do nome dela. Algo estranho, já que alguns registros mostravam que algum tempo antes dos assassinatos, aproximadamente 1 ano, Nicole havia pesquisado por Shannon Watts. Shannon já havia tomado conhecimento do caso do marido. Durante a viagem a trabalho, ela recebeu uma notificação do cartão de crédito de uma compra de $60 em um restaurante. Após pesquisar o cardápio, ela percebeu que $60 era muito para apenas uma pessoa nesse local. Outro motivo de desconfiança foi que a vida sexual do casal não era mais a mesma, nem a forma como ele tratava ela. Os oficiais optaram por esconder o fato de que sabiam desse caso extraconjugal e interrogar Christopher. Já haviam perguntado para ele se sabia do paradeiro da esposa e das filhas, ou se tinha ao menos alguma ideia do que poderia ter ocorrido com elas, mas ele afirmava não saber de nada. Depois questionaram a ele qual seria o motivo que teria influenciado Christopher a fazer academia, manter uma boa forma, entre outros, já que antes ele não tinha tanta preocupação com o corpo. O oficial até chega a citar para Christopher que quando homens casados começam a se interessar por esse tipo de coisa, geralmente se trata de uma traição ou algo do tipo, e pergunta se foi isso que ocorreu com ele, mas Christopher nega e diz que nunca teria traído sua esposa. Após o investigador afirmar que já sabia do caso extraconjugal que Christopher estava tendo, ele diz que foi apenas uma vez que teve esse caso, mas foi apenas este. O investigador então faz perguntas para Christopher sobre a possibilidade dele ter feito algo com sua esposa e suas filhas para começar uma nova vida com a amante, ou se Shannon sabia disso e esse teria sido o motivo de sua fuga, mas ele nega tudo. Os investigadores começam a desconfiar muito de Christopher e chamam ele para ser interrogado com um polígrafo, que é basicamente um detector de mentiras em termos leigos. Quem entrevistou ele foi um oficial que explicou para ele como funcionaria primeiro, e ainda chegou a falar que caso ele quisesse contar a verdade, a hora seria aquela, pois o polígrafo detectaria caso ele estivesse mentindo. Mas ainda assim, Christopher prefere seguir com o questionamento. Depois do término das perguntas, a oficial chamou um dos outros investigadores e apresentou o resultado de Christopher, que não passou no teste do polígrafo. Assim que é apresentado os resultados, os investigadores começam a fazer perguntas para Christopher, que confessa ter matado apenas sua esposa Shannon, pois ela teria estrangulado suas 2 filhas. De acordo com ele teria chegado em casa e discutido com a esposa por ter pedido o divórcio. Depois disso, Shannon, com raiva, teria estrangulado suas 2 filhas. Esse teria sido o motivo pelo qual decidiu matar a esposa. Uma versão bastante difícil de acreditar, já que Shannon demonstrava ser o tipo de mãe que não faria mal nenhum às suas filhas, mas Christopher se manteve firme, afirmando que esse teria sido o motivo, algo que obviamente os investigadores não engoliram. O pai de Christopher foi chamado e ficou algum tempo na sala com o filho. Depois disso, Christopher confessa ter matado sua esposa e suas 2 filhas. Ele foi questionado onde estavam os corpos, por qual motivo ele fez o que fez e outras perguntas do tipo. O corpo de Shannon, sua esposa, estava perto de seu local de trabalho, já os corpos das meninas estavam em um tanque. Ele jogou as 2 crianças num tanque de petróleo. Shannon foi estrangulada até a morte. Christopher teria estrangulado sua esposa depois de uma briga após ele revelar que ele estava traindo ela.
Uma das filhas, inclusive, teria visto a mãe e perguntado se estava tudo bem com ela, o que Christopher respondeu afirmativamente. Depois de colocar sua esposa no chão do carro, Christopher saiu com o corpo e com as duas meninas no banco de trás. As crianças estavam chorando até pegar no sono, uma no colo da outra. Christopher descartou o corpo de Shannon a alguns metros dos tanques de petróleo. Depois asfixiou sua filha mais nova, Celeste, até a morte e logo após usou o lençol que havia escondido o corpo de sua esposa para asfixiar sua filha mais velha, Bella, que teria implorado em meio ao choro para o pai não fazer aquilo. Depois de matar as duas filhas, ele jogou elas em um dos tanques de petróleo. O bebê que Shannon viria a ter se chamaria Nico. Era um menino. No momento de sua morte, a vítima se encontrava com 15 semanas de gravidez. Apesar de Christopher se negar, mesmo após tantos anos, a dizer o real motivo de ter matado sua esposa e suas filhas, a maioria dos estudiosos do caso acredita fielmente que ele teria feito tudo isso para iniciar uma nova vida com sua amante, Nicole. Quase 3 anos depois de ter matado sua família inteira, Christopher Watts revelou que ele ainda tem contato com a sua amante, Nicole, pela qual massacrou sua esposa e filhas. Algo curioso é que Nicole tem um novo nome agora, uma nova identidade e se mudou para o Colorado, e há registros da polícia norte-americana de 2007 de que ela foi presa brevemente por desordem e má conduta. No início do relacionamento, Nicole teria dito para Christopher que não queria ter filhos, mas em julho de 2018 ela teria mudado de ideia e queria dar a ele o seu primeiro filho, algo estranho, já que Chris já tinha 2 filhas. Alguns investigadores afirmam que foi a partir desse momento que ele pensou pela primeira vez em assassinar sua família. Depois disso, Christopher também parou de ter relações sexuais com sua esposa. No julgamento, o pai de Shannon prestou depoimento e disse que nunca imaginaria que o marido de sua filha fosse capaz de fazer o que fez, pois era uma pessoa que eles confiavam. A família e amigos da vítima também se encontravam em prantos. Já a mãe do assassino disse que a família dele o perdoava. Christopher foi condenado a 5 sentenças de prisão perpétua. Ele recebeu 36 anos por 3 acusações de ocultação de cadáver e mais 48 anos pela interrupção ilegal da gravidez de sua esposa. Atualmente, Christopher se encontra em uma prisão de segurança máxima para cumprir sua pena. A casa dos Watts, comprada por quase $400 mil, atualmente vale cerca de mais do dobro do valor. Muitas pessoas se mostraram interessadas em comprar o imóvel após o caso, mas vale lembrar que ele não está à venda. Algumas pessoas já chegaram a invadir a casa para deixar flores e comida lá. De acordo com o advogado de falências que ficou responsável pela execução hipotecária da casa, ele recebe constantemente diversas ligações de pessoas querendo comprar a casa, algumas inclusive são até da Alemanha. Para ele, toda essa aclamação pela casa se trata mais de uma curiosidade mórbida. Alguns vizinhos que moravam no bairro depois do caso se mudaram porque já estavam fartos de atenção. Outros que deram entrevista na época foram obrigados a se mudar por conta da perseguição.